Falar de um tema aqui mais presente, política. Na política, hoje, esse aqui é um assunto que está muito em evidência, né, que fica até fácil de compreender. Eu vou entrar nesse tema sem citar partido, pessoas, mas é muito bacana para entender didaticamente como acreditar em algo faz com que observamos tudo de forma diferente. Por exemplo, eu penso e defendo uma maneira de ver a vida, a política, enfim. E outra pessoa pensa completamente diferente, tem suas crenças aí diferentes em relação a todo esse contexto. E a mágica dessa observação é que, diante de um mesmo fato, faremos interpretações diferentes. O fato, em tese, é algo que aconteceu, prático ali, né? Que eu e a pessoa podemos descrevê-lo, ponto a ponto. Mas a interpretação, seja pelo gesto das pessoas que foram envolvidas, expressão do rosto, uma fala, será totalmente diferente, baseado na nossa verdade. E essa verdade, ela é absoluta, né, em minha consciência. Eu entro em conflito com outro, assim como várias amizades foram desfeitas nesses últimos tempos em nosso país. Então, olha o poder da crença, da sua verdade. Leva as pessoas até a entrar em conflito e se distanciarem. Aqui, de novo, não é para ter juízo de valor, mas como realmente, diante de uma mesma situação, nós encaramos tão diferentes e entramos em conflito com tantas pessoas, né? Nesse caso, aí você vai definir o que você quer para a sua vida e, de fato, colocar um peso na balança, né? Se esse tema pode ser tão importante a ponto de romper uma ligação. E aí talvez exija uma mudança. Eu gosto de um outro exemplo muito parecido, que é mais divertido, assim, que é, mesmo para quem não gosta de futebol, né? Mas se você colocar ali dois torcedores fanáticos, cada um pelo seu time, que gosta do seu time, enfim, e o jogo é o mesmo, eles vão para o mesmo estádio assistir a mesma partida e saem falando coisas completamente diferentes, né? Imagine a responsabilidade de um comentarista de futebol que tem que ser isento, né, de uma certa forma. Então, isso é muito interessante. Outro tema sobre religião. Já atendi pessoas que se identificaram, que identificaram algumas crenças de sua religião que dificultavam os seus relacionamentos. Tiveram que repensar ali sobre aqueles pontos, adaptar-se, mas não necessariamente deixou a religião, apenas ajustou. Então, esse que é o ponto importante. Quando você vai questionando cada pensamento seu e identificando essa crença, questiona ela. Essa crença está me impulsionando, ou seja, está gerando harmonia ali no meu relacionamento. Vamos usar o exemplo aqui desse caso de uma cliente minha sobre a religião. Ou ela está dificultando, me colocando em conflito no meu relacionamento. Poxa, se ela está dificultando, faça um ajuste ali. Continua ali com toda a sua fé, enfim, da maneira que você gosta da sua religião e das pessoas com quem você convive, mas faça aquele ajuste para você se sentir bem. Que o mais importante, acho que para quem crê em Deus, é que Deus queira que a gente esteja bem, né? Então, só ajusta o que realmente está, de alguma forma, te atrapalhando, e não necessariamente atrapalha todo mundo, e está tudo bem, né? Aqui nós estamos falando de nós olharmos para dentro e ficarmos atentos ao que nós precisamos mudar. Outra questão, local onde vive ou viveu na sua vida, que também traz muitos padrões para nós, né? Hoje o mundo é muito aberto, as pessoas mudam, né, de lugares, levam os seus padrões para cá e para lá, né? Geram estímulos externos aí para uns para os outros. E aí a sociedade vai se adaptando ali, né? As cidades e tudo mais. Mas ainda nós temos arraigados muitas crenças em cidades menores. Eu tenho um exemplo muito clássico que eu sempre uso, de uma cidade pequena, né? Onde eu morei aqui na região sudeste do estado de São Paulo. E lá tinha uma frase que todos repetiam. Se for fazer uma fábrica de chapéu aqui na cidade, as crianças nascerão sem cabeça. Era uma fala até, né, um pouco absurda, mas era para dar para entender o quanto que essa crença mobilizava. Era uma cidade muito agrícola, né? E jamais ali vai ter alguém que assuma a prefeitura local
que traga investimentos da indústria, por exemplo. Então, era uma crença coletiva que dificulta até o crescimento da cidade. E está tudo bem. Ali, acho que só um prefeito, talvez empreendedor, vindo de fora, e convencesse as pessoas, pudessem fazer qualquer mudança na realidade. Dessa realidade. Mas olha o quanto que um padrão, até do local onde nós vivemos, eu trouxe um exemplo aqui, até bem teatral, né? Para que a gente entenda o quanto que uma crença pode, inclusive, mobilizar ali uma cidade, um bairro, um condomínio. Isso é muito interessante. Outro tema da nossa vida, etnia. O conceito de etnia é, assim, coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e na maneira de agir. Quero frisar esse ponto aqui, que é a maneira de agir, porque ela é tão natural e predominante que nós nem percebemos. E aqui vou trazer meu próprio exemplo mesmo, porque eu sou filho de alemão e isso foi importante eu entender, porque quando eu tive meu processo de transformação, que eu era uma pessoa muito controladora, muito crítica, até muitas vezes julgadora mesmo. E quando eu comecei a entender todo esse processo e fiz toda a minha mudança, mas eu tinha uma característica que muitos me falavam, que vem um pouco do alemão, assim, né? E de se sentir um pouco superior. Pelo menos as pessoas me falavam isso, eu entendi dessa forma e reconheci dessa forma. Então, essa característica, esse padrão de se sentir superior ou ser superior, é uma crença que está ali por trás, né? E eu reconheci ela, e isso me ajudou muito para entender todo aquele meu processo de ser muito crítico, controlador, julgador. Isso foi muito importante. E talvez veio ali, né, desse processo dos meus ancestrais aí, né, que eu trouxe do meu pai, apesar de ele especificamente ser uma pessoa muito diferente. Aliás, ele me ensinou muito dentro desse contexto, né?